Olá, pessoas! Nós aqui de novo estamos trazendo um tema falando sobre não separar o que Deus juntou. Então vamos fazer a leitura. E chegaram-se a ele os fariseus tentando e dizendo: é porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer coisa? Ele respondendo lhes disse: não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse: por isso deixará o homem pai e mãe e ajuntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne, assim que já não são dois, mas um só carne. Não separe logo o homem o que Deus juntou. Replicaram-lhe eles: pois por que mandou Moisés dar ao homem a sua mulher carta de desquite e repudiá-la? Respondeu-lhes: porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa da fornicação e casar-se com outra, comete adultério. E o que se casar com o que o outro repudiou, comete adultério. Mateus 19, de 3 a 9. A palavra de Deus está dizendo em relação ao homem e à mulher. Deus, quando fez a Eva, foi da parte do Adão. Para quê? Para que ficasse ele junto com a outra parte dele, para que não se separassem. Esse é o princípio da união entre o homem e a mulher. Deus fez o macho e fêmea, o homem e a mulher, para que se juntam e vivam numa só carne, como diz a Bíblia. Uma só carne está dizendo não que os dois vai virar uma pessoa, mas que os dois tenham o mesmo princípio, o mesmo propósito, o mesmo pensamento em direção à continuidade da vida, em fazer o que? Prosperar, em ensinamento dos filhos, em viver a vida a dois. Quando Deus disse que os dois juntar-se-ão e serão uma só pessoa, está se referindo a isso. E que nunca a gente possa incentivar o divórcio, porque o divórcio ele nada mais é do que algo que não está bem digerido entre as pessoas. Questão de, vamos dizer, se você tiver um princípio bíblico, um princípio de Deus, principalmente referente ao amor, você jamais vai ter o pensamento em divórcio. Quando você pensa no amor, na lei do próximo, você vai sempre procurar fazer algo que atraia, que melhore a sua relação, que tenha, vamos dizer, o verdadeiro amor pelo seu cônjuge. Então, Deus não incentiva o casamento, Deus não incentiva o divórcio. Então, nós também jamais devemos incentivá-los, quer com nós, quer com nossos pais, quer com nossos filhos. Muitas vezes as pessoas simplesmente pegam e falam: ah, não tá bom mesmo, separe, manda ele embora, manda ela embora. Não é assim. O princípio é o amor. Então sempre temos que estar ali conversando e ver o que está acontecendo, o que deu o princípio para certas discussões, para certos momentos que a pessoa não está tão unida no amor. Então que sejamos prósperos, que sejamos firmes em amar ao próximo, em estar sempre buscando conforme os princípios da palavra de Deus. Então, na vida conjugal, ou seja, também né, entre pai e mãe, sempre vai existir algumas coisas que às vezes desagradam numa união, né? Seja com quem você está estabelecendo uma convivência. E essa lei do amor é muito importante que a gente estabeleça em todos os nossos relacionamentos. O quanto é difícil, às vezes, nós nos fazermos entender, ser compreendido pela convivência de estarmos vivendo no mesmo ambiente. Então, você que está aí do outro lado, passando por algum problema que está te deixando aflito, que está deixando o seu coração
endurecido, cheio de fraturas emocionais, que às vezes não consegue compreender e nem ter as respostas que o seu coração deseja, de fato entregue o seu problema a Deus, porque o casamento ele é maravilhoso. Só que muitas vezes encontramos esses problemas na nossa jornada, problemas que acontecem durante a vida, e nós temos que ter força e resistência para ter a sabedoria, para irmos buscar conhecimento, porque muitas vezes esse problema que nós estamos vivendo, ele é apenas uma mola para o nosso crescimento. Lógico que toda mola que tem para um crescimento, às vezes machuca, dói, nós nos sentimos desamparados, nos sentimos raivosos, e a gente tem que parar, realmente fazer uma reflexão no que nós podemos mudar, porque não é mudando o outro. E num relacionamento, muitas vezes, a pessoa ela está vivendo em união. O casamento ele não pode ser em união, ele tem que ser em unidade. Eu vou dar um exemplo. Normalmente os relacionamentos, quando começam dentro, né, na sua convivência, cada um buscar os vossos gostos pessoais, que cada um vai para um lado, é normal, cada um tem que cuidar das suas atividades, no trabalho, nos estudos, mas quando isso começa a se dividir muito, ali a gente já não vai estabelecendo uma união que tenha um projeto no mesmo propósito. Na vida conjugal, o homem e a mulher, mesmo que tenham seus compromissos, todos os dias nós temos que investir nesse projeto do casal, um projeto que um pelo outro crie um processo de admiração, porque a partir do momento que cada um cuidar dos vossos compromissos e não investir num projeto conjugal, de um passeio, de estar todos os dias conquistando o esposo ou a esposa, esse relacionamento vai morrendo. E com o avançar da idade, nós temos que nos preocupar também que nós temos as nossas mudanças hormonais. A mulher, a fase da menopausa, e o homem, da andropausa. E para a mulher é muito mais fácil aceitar esse processo de tratamento, de saber que ela às vezes fica muito chata, a verdade é essa. E com o homem acontece isso também. Só que esse assunto, normalmente, é um assunto que não é muito discutido socialmente. O homem também não tem muita liberdade de se comunicar com o médico, com a sua esposa, ou a liberdade de comentar isso com um amigo. E muitas vezes ele está sofrendo uma mudança hormonal e ele também vai estar com uma fratura enorme e ele não consegue se abrir. E nesse momento que existe a união não é você estar ligado, é você tá junto, mas você não está numa só carne. Nós temos que estar em unidade. Eu sempre dou o exemplo, né, lá dos tomates. Você vai numa quitanda, você compra 1 quilo de tomate, você traz aquele saquinho cheio de tomate. Eles estão em união, mas para eles se tornarem em unidade, nós temos que fazer um molho de tomate, né? É como se fosse a vida conjugal, estar numa só carne. Então você que está aí sofrendo, né, por algum motivo, invista no projeto do seu casamento. Para de pensar no problema, né, por um momento, e foca em reconstruir, pensar nesse projeto que vai ser para os dois, que agrade o coração dos dois, para que vocês estejam em unidade. Conforme vocês vão se dedicando junto nesse projeto, eu tenho certeza que tudo vai melhorar. Gente, e como é luz na nossa jornada quando a gente começa a investir nesse projeto, quando você começa a ter um objetivo junto, né, com o seu cônjuge. Então, pensa, reflete. Se você já está no ponto do divórcio, pensa mais um pouquinho, porque senão você vai ter que recomeçar tudo de novo, seja com uma outra vida conjugal ou por novos problemas que você vai passar e você não vai ter o seu companheiro. Então pede a Deus para que ilumine teu coração, para que você não tome nenhuma atitude precipitada, porque amanhã depois pode ser tarde demais. Você já refletiu, principalmente você que já está num segundo, terceiro casamento, você refletiu
os casamentos anteriores para ver como que você vivia, você pode ver que normalmente a gente troca de endereço, mas as coisas são praticamente igual. O ser humano, ele tem as suas falhas, os seus problemas, mas a gente que tem que, em forma do amor, a gente conversar e procurar se unir de um jeito melhor. Quando você tem uma separação e tem os seus filhos, é muito doloroso para os seus filhos. Você já parou para pensar os seus pais separando, como que é a sua vida? É a mesma coisa para os seus filhos. Então procure a conversar mais, a ter uma união formada em relação à família, a procurar a fazer conforme Deus fala, que Deus uniu, o homem não separe. Basta você simplesmente conversar e ver o que motivo que está levando a ter essas intrigas, essas briguinhas dentro do seu lar. E passar a ver com novos olhos, com os olhos do amor. Aquele que faz com que a gente sempre esteja firme no propósito da família, da união, do amor e dos princípios bíblicos. Tá? Deus abençoe vocês e tenham um excelente dia. Curta, comente e compartilhe esse vídeo, que pode ser que alguém esteja precisando dele. Excelente dia para vocês.